Vamos lá. O que acontece na Sul-Americana e na Conmebol? Posso dizer até como quem trabalha numa emissora que transmite esses jogos. A geração das imagens é feita pela Conmebol. A Conmebol gera as imagens para todas as emissoras que têm os direitos. Então, a imagem que a gente está vendo no Brasil é a imagem que as pessoas vão ver nos outros países, não tem diferença. Também não tem diferença no número de câmeras. Os jogos são todos feitos. Por isso que eles tentam uma capacidade igual de estádio, que é para poder caber o mínimo de câmeras necessárias para, inclusive, o VAR. O que não acontece no VAR brasileiro. A discussão do VAR arcaico, o VAR jossa, como eu brinco no Brasil, ela esquentou nas últimas semanas. Ontem a gente teve conosco aqui, Bodão e Mili, Mingo e o Renato, o Salve Espínola, porque a história da linha, a sequência de jogos entre Flamengo e Palmeiras e as discussões sobre erro ou não, uso ou não da tecnologia, a expulsão do cara do Botafogo, aí não expulsa o Pulgar, a gente falou um pouquinho com isso. Eu já tinha feito uma matéria aqui no UOL, se vocês procurarem, tem uma matéria minha no UOL em 2019, quando da chegada do VAR no Brasil, para explicar que o VAR não era essa entidade mágica que ia curar a fome no mundo, que o VAR é uma associação de uma tecnologia com uma operação. E nessa operação não entra só o árbitro de vídeo, entra quem gera a imagem, entra os técnicos da empresa que trabalham com isso e entra a qualidade da imagem. E entra também uma coisa que parece absurda, que é a quantidade de imagens. O Brasil funciona dessa forma. A CBF não gera imagens das suas competições. Por exemplo, o Campeonato Paulista gera. A CBF não gera, ela não tem uma produtora que faz todos os jogos e distribui a imagem para a Globo. Não. No caso do Campeonato Brasileiro, por exemplo, é a Globo que gera as imagens para a CBF. E é a Globo, no caso do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil é a Amazon, quem tiver os direitos, a ESPN, não importa. A CBF não faz esse trabalho. A Globo decide quantas câmeras ela põe em cada jogo. Ela precisa cumprir, segundo o contrato que diz a FIFA, que é um mínimo de 7 câmeras por partida, e é o mínimo que é 2 na linha de impedimento, 2 na linha do gol, uma aberta e uma na bola. Esse é o mínimo que a FIFA obriga para uso de VAR, mas ela pode colocar quantas ela quiser. Se ela quiser colocar uma câmera só no Abel Ferreira, que não é o caso, aquilo lá era a Amazon, só no Abel Ferreira, outra só no Cucuruto do Zubeldia, a Globo pode. E se a Globo pegar que o Cucuruto do Zubeldia está falho e quiser passar para o VAR, ela passa também. Então, o que distorce no Brasil não é só a imagem, é a qualidade da câmera. Porque o software pode ser o mesmo e o CNM pode falar para o resto da vida, o software é o mesmo da Premier League. Gente, o software é o sistema. Para o sistema rodar, precisa ter câmera. Existe televisão de tubo e televisão 4K. Se as câmeras não geram imagem com nitidez, se os estádios brasileiros não possuem a mesma infraestrutura para que as câmeras estejam no mesmo ângulo e na mesma distância. Então, a própria empresa, a Rokai, diz, tem estádio no Brasil que sombreia a imagem. Tem estádio no Brasil que não tem onde colocar a 15ª câmera, porque o estádio é muito pequeno, o alambrado não existe, não tem recurso suficiente do lado do campo. Tudo isso influencia na qualidade de imagem que o juiz recebe. Isso sem contar na qualidade do juiz, na qualidade do tio que traça a linha. Então, não adianta falar que a gente tem o mesmo software. Em maio passado, houve uma reunião com o Edinaldo, alguns presidentes foram lá e reclamaram porque não tem o impedimento semiautomático no Brasil. Não tem mistério. Para ter o impedimento semiautomático, a FIFA já disse, são 12 câmeras só para isso. 12 câmeras colocado no teto do estádio. O estádio tem que ter uma altura X, ele tem que ser moderno o suficiente, tem que ter cabo, tem que ter um monte de coisa. E tem uma outra coisa. No Brasil, cada campeonato tem um detentor de direitos. O direito é pulverizado. Então, quem que vai colocar a câmera no estádio do Corinthians para fazer a Copa do Brasil? A Globo não vai poder usar na Libertadores. Os clubes não querem arcar com isso, a CBF não quer arcar com isso, cada um usa uma tecnologia. Então, quando o CNM já falou em entrevista que o semiautomático no Brasil é inviável, é por isso. Porque no Brasil, a CBF não gera imagem dos seus campeonatos. A Conmebol gera. A Conmebol não vai colocar câmera nos estádios, então não vai ter semiautomático na Libertadores também. A FIFA faz isso em campeonatos curtos. A Premier League vai começar a fazer nesse final de semana o semiautomático.
Mas a Premier League gera suas próprias imagens e ela está custeando isso nos estádios, que tem lá um padrão mínimo para funcionar, gente. Não a Várzea, a Premier League. Eles têm lá uma tecnologia, o mesmo cabeamento, eles geram a imagem. Então, enquanto a gente achar que o problema do Brasil, do VAR, é só o árbitro, também, a gente não vai ter uma discussão razoável sobre o tema. A CBF não gera imagem. A CBF não pode... Ela tem um contrato de prestação de serviço com cada uma que compra os seus direitos. Então, a gente tem que cobrar algumas... Eu acho que mudar um padrão. Acho que não dá para... Não acho que não tem cabimento, por exemplo, um jogo com 7 e um jogo com 27. Não é justo. O VAR não é para ser justo? Como é que um jogo é espiado por 7 câmeras e o jogo das 4 da tarde, domingo, tem 27? Qual é a justiça que o VAR está trazendo para um campeonato assim? Qual é a justiça que a gente tem num campeonato em que a empresa tem naquele jogo, por sorte, uma câmera por trás do gol que mostra que a bola bateu na mão e nos outros jogos não tem? Então, não é sobre justiça, Marília, é sobre entretenimento. Fala, Marília, eu passei 40 anos da minha vida dentro da televisão e frequentei todo esse tempo a ilha de edição. O que você falou aí está perfeito, é isso mesmo. Eu sou a favor do VAR, mas o nosso VAR é manipulável. A questão, além de tudo que você falou, tem a questão do operador. Quem entrou numa ilha de edição e já editou, sabe que tem um framezinho para cá, um framezinho para lá, que muda tudo. Na questão do impedimento, está dentro da área, está fora da área. Então, o VAR é manipulável, ele não é totalmente isento por todos esses motivos que você falou. Olha, eu vivi dentro da televisão, sei tudo como é que faz isso. São apenas 40 anos lá dentro. E o que tem que fazer é importar tecnologia de fora. E a CBF, que gasta tanto dinheiro com tanta coisa, e tem muito dinheiro, ela bancar um esquema para valer no futebol brasileiro. Senão fica essa coisa terrível que é o VAR, uma hora vê, uma hora não dá, outra hora dá. Aquela linha de pendimento é horrorosa. Aquela tecnologia não dá para você ver direito o que acontece. A CBF é a grande culpada de não assumir nos torneios nacionais, gastar mais, comprar tecnologia, exigir quem for gerar as imagens, um número padrão para todos os jogos. Senão cada jogo é diferente. É uma pena. Estão estragando o VAR no Brasil, que eu acho que seria ótimo. Você vê na Europa, você vê nos campeonatos mundiais, na Olimpíada, é um show o VAR. Vem aquela imagem mostrando onde o jogador está com perfeição, sem discussão, ninguém vai encher o saco de juiz, não tem briga. Aqui até o jogador que quer apitar o VAR, corre junto. É uma baderna no futebol brasileiro. A CBF é o principal responsável, não gastar um pouco na tecnologia que existe hoje. Ô Bodão, o Sálvio contou ontem aqui que depois da Copa do Mundo, a FIFA deixou um número, não me lembro exato o número, mas era para cada arena 14. Que teve da Copa. 14, obrigado, Marília. 14 tecnologias da linha do gol. E a CBF simplesmente preferiu não usar. Porque vai ter que investir, vai ter que botar mais, não sei o quê. É uma brincadeira. A CBF que espirra dinheiro para tudo quanto é lado, que é a maior dona de sauna que eu conheci. Ela só ganha dinheiro com o suor dos outros, cara. Ela não faz coisa nenhuma, né? A CBF é uma bagunça. Agora, na hora de melhorar as condições do futebol, com essa coisa da linha do gol, isso é fundamental, gente. Tem bolas que as câmeras do VAR não são suficientes. Agora, essa tecnologia da linha do gol não tem nem discussão. Ficou lá, se o relógio do juiz apitou, bola no centro. Não apitou, segue o jogo. Nem isso eles quiseram colocar em prática, tendo recebido 14. Imagina. O VAR não é ruim. Ruim é o nosso VAR. Nosso VAR realmente é ruim. Não, vou discordar aqui do Bodão. Bodão, com todo respeito, eu tenho problemas filosóficos com o VAR. Meu problema com o VAR é o seguinte, fora tudo isso aí que vocês falaram, concordo com tudo isso aí que vocês falaram, mas... Desculpa, gente, minha mãe está aqui, acho que ela vai participar da live já falar sobre o VAR. O meu problema é filosófico com o VAR. Eu acho que quando a gente coloca uma tecnologia como o VAR, a gente está alterando o que a gente quer do futebol. O futebol é filme, não é fotografia. Como o Bodão explicou, quando você dá um frame, você coloca Desculpa, gente, eu vou...
Tudo bem, tudo bem. Eu vou só dar mais uma tem voz também. O cachorro gosta do VAR. Eu sou uma coisa, porque essa resposta, quando a gente não é claro em relação ao investimento, a gente cria uma legião de pessoas que aprende também com a gente, né? Que está aqui para ouvir sobre isso, que repete uma coisa errada. A tecnologia, que é o sistema, é o mesmo. Nisso, a CBF investiu. A questão é que a tecnologia ela não existe por si só. Então, não adianta você ter um telefone super moderno se na configuração da sua câmera você não colocar lá do jeito que o fabricante mandou. A foto sai distorcida. Não adianta você ter o iPhone 27, se você aproximar demais a imagem, a foto vai sair borrada. A questão da Hawkeye, e é por isso que assim, a arbitragem ruim se escora no VAR. O VAR se escora oh, meu Deus, não deu para ver. A linha ajuda o juiz a se esconder. A questão do VAR é que ele não é uma coisa, não é um corpo físico. O VAR é a junção da tecnologia, ok, compraram, pagam todo ano o serviço da Hawkeye, que teve que abrir empresa no Brasil, porque quando a CBF contratou a Hawkeye, ou a Hawkeye ganhou a concorrência, ela nem tinha escritório no Brasil em 2019, foi um escândalo na época, e depois a Hawkeye se estabeleceu no Brasil. Hoje, aliás, está tendo uma reunião, CNM e Hawkeye na CBF. Eles estão lá hoje conversando, porque não está exatamente muito bom o negócio. Então, eles compraram o sistema. Só que o sistema ele não é assim, o sistema ele funciona. O que a CBF precisa investir é no árbitro de vídeo que não faça o que fez no Vasco e Fluminense, que chama o Daronco, que não é bom árbitro, não está em boa fase mesmo, para ver um lance que ele não tem certeza. A gente não aplica o protocolo do VAR. O protocolo do VAR é chamar se o juiz errou. Se o VAR não acha que o juiz errou, se ele não tem certeza que o juiz errou, não pode chamar. Não é a recuperação da escola, vem aqui fazer a segunda prova. O VAR não tinha nenhuma imagem clara de que a bola havia batido na mão. Eu acho que bateu na mão do Verrete, mas achar não é arbitrar o jogo. O VAR não pode. O áudio do VAR é um escândalo. Ô, Daronco, a gente acha, não sabemos se bateu, viu? Não temos uma câmera, mas você não quer ver de novo? Aí sai lá o Daronco para ver de novo, uma coisa que ele já não viu em campo. Então a gente não respeita o protocolo. A gente não tem critério. A câmera que a gente tem aqui não é da mesma qualidade das câmeras da Premier League. O número de câmeras não é o mesmo. E o operador faz o que ele quiser. Então, o VAR não funciona, porque o VAR sozinho não existe. É uma cadeia de coisas. Não, e o VAR está mudando a natureza do jogo. E isso é complicado no futebol. Não pode. O VAR está mudando. O futebol comporta uma dimensão do erro. Se é para a gente aceitar o erro, então tira o VAR, porque o VAR traz a ilusão de que não haverá mais erro, a expectativa aumenta e aí a frustração aumenta. Piora tudo, porque o erro continuará havendo. Então é tudo isso aí que vocês falaram, mas a gente tem também um problema filosófico com o VAR. Porque, gente, a primeira coisa, quando você começa a entender de futebol, que você aprende o que é impedimento, qual é a coisa fundamental para dizer se está ou não impedido? É o ângulo. Não adianta colocar uma câmera que não tem o ângulo e traçar uma linha que ninguém sabe qual é o critério. E aí para o jogo, fica 5 minutos parado para chegar a uma conclusão que é prejudicial para o jogo. Então, o VAR está piorando o futebol. E isso, a gente precisa falar sobre isso. O VAR no Brasil está piorando o futebol. E aumentando a frustração, aumentando a ira, aumentando a raiva, aumentando a revolta. Tudo isso está dentro desse VAR que eu utilizava aqui. O que eu mais me divirto com essa história do VAR é lembrar o motivo que o João Avelange, ainda vivo na época, e acho que não era mais presidente da FIFA, mas ainda mandava para burro no futebol internacional. Quando falaram com ele sobre o VAR, ele disse assim, não pode, eu sou contra o VAR, porque o VAR vai acabar com a discussão de segunda-feira. Nunca ninguém esteve tão errado. A discussão aumentou muito mais. Eu acho que assim, a gente a cadeia de coisas, essa percepção da milha, ela piora, porque a gente aqui ainda tem dirigente que tem indignação seletiva, então no dia seguinte, quando é prejudicado, o Abel acha arcaica a linha agora, mas lá em 2020 ela era ótima contra o River, porque ali funcionou. Agora que não funciona mais. A gente tem jogador que não respeita a arbitragem, então a gente institucionalizou a rodinha,
Então, assim, a experiência toda ela não tá boa. Tá na cara que ele tem que sentar e falar, então, as 7 câmeras... A Globo pode colocar 50 câmeras em todos os jogos que ela quiser. Mas então a gente vai receber 7 de todos os jogos. E pronto, e acabou. Pelo menos é justo. Não sei o que tem, mas alguma coisa tem que fazer, porque tá ruim. Eu Agora, queria só bater um pouco a Mili. O VAR diminui o número de erros da arbitragem. O VAR bem aplicado diminui. Isso acontece na Europa. Isso acontece na Premier League. Dos 20 clubes lá, 19 querem a continuação do VAR. Querem um aprimoramento do VAR e a continuação do VAR. Então, eu acho que o VAR é necessário. Então, bem aplicado, como bem acontece na Premier League, é um bem. Mas é um bem para o futebol. Mas o bem aplicado, Bodão, está muito longe de acontecer aqui. Aqui a gente está mudando a natureza do jogo com a utilização que a gente está fazendo do VAR. E o VAR tem que ser assim, para ser bem aplicado, ele não aparece. Ele não aparece no jogo. Você nem, como o juiz. O juiz, quando é bom, você nem fala dele. O VAR é a mesma coisa, ele não pode aparecer, tem que ser uma decisão assim, ó, muito rápida, acertada, objetiva, e segue o jogo. A gente está mudando a natureza do jogo. Eu fico imaginando o seguinte, um belo dia se reúnem aqui na CBF e dizem assim, acabou o VAR. Aí começa o campeonato. Primeira rodada aparece um gol de mão, que a televisão mostra claramente que foi de mão. E o juiz não dá. Exatamente. Cai o mundo. Cai o mundo isso. Arnaldo... Teve o erro. O erro sempre Arnaldo teve. César Coelho. Que não está bom é um bom começo. Admitir que não está bom é um bom começo. O Pierluigi Collina, que foi um árbitro festejado por todo mundo, né? Piton, 78 finais de Copa do Mundo, não sei o quê, final de Champions, final da vida, final da Oliar, que ele já apitou. Cada vez que eu vejo o currículo do Collina, aparece um jogo novo que eu não lembro, que ele coloca lá. Como ninguém lembra, ele coloca um jogo mais. Mas o fato é que ele agora trabalha na FIFA, né? No comitê da comissão de arbitragem lá da FIFA, e agora eles estão querendo lançar um VAR Light, né? Foi testado no Sub-20, vai ser no Sub-17 feminino, no Mundial Sub-17 feminino, que é um passo atrás, é o VAR que só pode ser chamado no desafio do técnico, e tem um número mínimo ali, um número máximo de pedidos de desafio. Porque há uma percepção, talvez que não seja do estado da arte, que é a Premier League, e em outras, muitas ligas, que não dá para copiar, que é essa sensação de que a arbitragem ela piora com o VAR, porque os caras ficam dependentes da mão no ouvido, e os caras que falam no ouvido são ruins. Então, assim, não adianta você ter uma imagem para ajudar se o cara que fala do seu ouvido é pior do que você que está com o apito na boca. Sei lá, dá menos confusão no campeonato de criança que não tem VAR do que no campeonato de adulto, profissional, com dinheiro, que tem VAR. Qual?